Voltei. Gente, no último vídeo eu ia comentar sobre primeira pessoa do singular. Teve alguém que colocou, na minha opinião, não pode colocar a primeira pessoa do singular no texto dissertativo argumentativo, porque o texto vai deixar de ser dissertativo argumentativo e vai acabar se tornando um artigo de opinião, e não é isso que a gente quer no texto do Enem. Então, cuidado com essa colocação. Você vai colocar a sua opinião, mas de maneira implícita, utilizando a conjugação verbal em terceira pessoa do singular para se tornar um texto impessoal, ou primeira pessoa do plural. Concluímos, chegamos à conclusão, enfim, certo? Primeira pessoa do plural, o nós. Esse vídeo tem como intuito principal fazer a revisão do conteúdo que nós estudamos em sala de aula e deixar gravado, porque caso você tenha alguma dúvida, você corre lá no Classroom, abre, assiste, que vai estar tudo lá. Qualquer coisa, a tia Erilene tá lá no mural do Classroom, eu tenho acesso a tudo que vocês fazem, mexem e postam por lá. Estarei no WhatsApp para que vocês perguntem, tirem dúvidas com relação à redação. A gente está no segundo ano, mas não é para descansar. Terceiro ano tá vindo aí, então a gente tem que estar afiado, certo? Então, nesses slides, no primeiro momento, olha só, nós estudamos do capítulo 1 ao capítulo 6, só que aí eu vim perceber que nós estudamos inclusive até o capítulo 7, mas para fechar direitinho, bonitinho, o bimestre, teoricamente, né? Ou seja, as apostilas 1 e 2, a intenção dos vídeos é justamente isso. Nós estudamos o capítulo 1, que é a produção de textos e o Enem, que a gente vai comentar de novo, e eu já falei em sala de aula, sobre as competências. O capítulo 2, que é a análise do tema com base nas informações da coletânea de texto ou dos textos motivadores, que eu também comento sempre que não é para copiar os textos motivadores. Nós estudamos o capítulo 3, eu vou colocar aqui um slide diferente para vocês. O capítulo 4, que é a argumentação, e eu também já dei dicas de como levantar a argumentação dentro do texto de vocês. A conclusão, que está no capítulo 5 e 6, que é a proposta de tema geral, que inclusive é uma proposta de intervenção que você não pode fazer. E também a proposta com ação efetiva, que eu coloquei sugestões de agente, solução, meio, modo e efeito. Vocês estão estudando esses 4 elementos. Por enquanto vocês só vão estudar esses 4, embora daqui uns dias vocês vão ter que fazer 6, mas vão ter que colocar 6 elementos, mas por etapa a gente vai estudar isso, a gente não vai colocar carroça na frente dos bois. Então, mais pra frente eu vou explicar sobre isso, certo? Tem um slide e eu vou fazer um vídeo. E o capítulo 7, a gente já estudou, inclusive foi na primeira aula que eu coloquei a estrutura do texto dissertativo argumentativo e expliquei como é que vocês deveriam agir, certo? Só lembrando que a estrutura, 4 parágrafos, no mínimo 5 linhas em cada parágrafo e no mínimo 20 linhas. Eu falei no último vídeo, mas esqueci de complementar, que é humanamente impossível escrever um texto dissertativo argumentativo bom, que vale a 1.000 ou 900 e tantos, fazendo apenas um texto com 20 linhas. Então, é por isso que vocês têm que pesquisar, colocar a maior quantidade de informações e argumentações concretas dentro do texto de vocês, ok? No capítulo 1, que fala sobre a produção de textos e o Enem, vai falar sobre a questão das competências. Gente, a gente sabe que o Enem vale de 0 a 1.000, e que a avaliação é feita através de 5 competências. Competência 1, 2, 3, 4, 5. Cada competência vale de 0 a 200. Se vale de 0 a 200, 200 vezes 5 dá, no caso, 1.000. E a nossa intenção é errar cada vez menos para que vocês, quando estiverem no terceiro ano, atinjam uma nota acima de 900. É isso que a gente vai fazer, é isso que a gente vai trabalhar e é isso que eu quero de vocês, certo? Então, a competência 1 tem aqui todas as competências. Se quiser bater um print, bate para depois ler, mas de qualquer maneira vai ter na apostila de vocês. Só que eu vou comentar rapidamente para o vídeo não se estender, certo? A competência 1, que é mostrar o domínio da modalidade escrita formal da língua portuguesa, é justamente a questão da sua gramática e ortografia. Quanto mais você erra, mais ponto você perde. Então, o Enem, ele traz com ponderação que você pode errar até 2 vezes.
Se por acaso você errar a terceira vez, você vai perder 40 pontos. E quanto mais erro, mais ponto você perde. Então, a primeira competência é avaliada a sua escrita, a partir das normas da língua portuguesa, certo? Tem que estar direitinho, tem que estar bonitinho com relação à concordância, à conjugação dos verbos, a colocação da acentuação, pontuação, enfim. A competência 2 vai avaliar a questão do seu conhecimento de mundo, que é as citações que eu peço para que vocês aprendam, coloquem e relacionem. Não adianta só colocar ou jogar uma citação, você tem que relacionar com a sua argumentação, com a sua problemática. Mas além das citações, vocês podem colocar também a questão de teorias científicas, filosóficas, sociológicas, pode colocar filmes, séries que estejam relacionados e que tenha a ver com o tema ou com a proposta a qual você está escrevendo. Tudo que partir da questão da intertextualidade e interdisciplinaridade, você pode colocar dentro do seu texto. Só lembrando que a intertextualidade é fazer alusão de outro texto, como por exemplo também leis, você pode colocar dentro da sua redação, para conseguir uma pontuação maior na competência 2. E a interdisciplinaridade é quando você coloca coisas de outras disciplinas dentro do seu texto, seja da química, da física, da biologia, da matemática, da literatura, da história, enfim, certo? A competência 3 tem a ver com a questão da sua argumentação e estrutura do texto. Se você faz uma estrutura bonitinha, lindo, gente, a aparência importa muito. Então, a organização do seu texto vai fazer com que o corretor olhe com bons ou maus olhos a sua redação. E também tem a ver com a questão da sua argumentação. Se você tem uma argumentação eficiente e que extrapole o senso comum e que você não pegue ideias dentro do texto motivador, olha, 200 pontos na sua competência 3. Mas se você se basear por aquilo que tem nos textos motivadores e você ficar só naquilo, só no senso comum, colocar assim o básico do básico do básico, pode ter certeza que sua competência 2 ou sua competência 3 não vai ultrapassar 120 pontos. A competência 4 tem a ver com a questão da coesão e coerência. Quanto mais coerente, coeso o seu texto tiver, melhor para vocês. Irlene, como é que eu coloco essa questão da coesão? A coesão tem a ver com a questão dos conectivos. Quanto mais conectivos e colocado de maneira correta dentro do seu texto, melhor para você. E a coerência é um entendimento, você tem que ser coerente. É bom também, e a gente vai ver lá nos argumentos, que você não faça contra-argumentação, porque você pode cometer o erro de se contradizer no seu texto, e a gente não quer isso, a gente quer que você faça uma argumentação eficiente, certo? Que você seja coerente. E a competência 5 tem a ver com a proposta de intervenção, por enquanto, 4 elementos. Agente, quem vai fazer, solução, o que vai fazer, meio, modo, através de que, ou por meio de que. Eu já coloquei isso para vocês têm que utilizar dessas expressões, através de, por meio de, mediante a, e o efeito, que no caso vai ser a consequência ou a justificativa da sua solução feita de maneira eficiente, ok? No próximo slide e no próximo vídeo eu vou falar sobre o capítulo 2, rapidinho eu volto, certo?